Glória a Deus, saúde a cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus. Amém, que Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha falar o teu coração nesse dia mais uma vez através da palavra do nosso Senhor. Temos falando bastante do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos o conselho do Altíssimo, né? Com esse texto chegamos nos textos de Santa Ceia, né? E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, aleluia, no 30 diz assim: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Então, a gente precisa não ficar fraco, a gente precisa não perder a visão, né? E quando nós estamos enfermos ou temos alguma doença, o que o doutor faz, né? O doutor ele examina nossos olhos, né? Tem que estar vermelhinho por dentro, né? Rosadinho. Se tiver branco, amarelo, nós estamos doentes, não é assim? Desidratados, fracos. Então o médico, pelas nossas vistas, pelos nossos olhos aqui, ele consegue saber se nós estamos fracos ou doentes, amém? E a Bíblia diz que nós estamos fracos e doentes. E quero a partir de hoje deixar para os irmãos como saber como alguém está doente espiritualmente, como alguém está fraco espiritualmente, né? Como saber, não é assim? Porque diz que tem muitos fracos e doentes. Eu preciso saber de mim, eu preciso saber de quem está em minha volta, se está doente ou se não está doente. Precisamos saber. E a palavra de Deus vai dizer. Com esse texto, o texto que Deus colocou em meu coração está em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Eu vou ler o versículo 10. Aleluia. Gênesis 13, 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Amém? Aqui fala onde Ló se separa de Abraão, porque Deus disse para Abraão, no capítulo 12, 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrar, amém? Então nós estamos ceando, vemos o texto de Santa Ceia, que muitos ceiam dignamente e uns indignam-se, e muitos morrem, lá no 1 Coríntios, depois ali no capítulo 10 nós lemos que há uma divisão. Não é? Então o que disse Deus para Abraão? Sai da tua parentela e vai para eu te mostrar. E ele levou seu sobrinho Ló. Amém? Junto. Então, no 13, 7, Gênesis 13, 7, diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Por que houve uma contenda, né? Por quê, né? A gente vai ver pela visão bíblica. Porque o médico examina a pessoa pelos olhos. Como eu saber, irmão Moisés, pela visão bíblica que a pessoa tem, eu já sei se ela está doente ou não. Se a gente conversar com uma pessoa que conhece a palavra, que teme a palavra de Deus, de capa a capa, como se diz, verso por verso, essa pessoa está sadia. Agora tem pessoas que querem pular textos. Por exemplo, o que fez aqui, nós vamos entender por que houve contenda entre os pastores, né? Pela visão que Ló tinha. Ló olhou as terras, as campinas, tudo bem regado, e foi isso que fez a Ló ter a sua escolha. Abraão disse para Ló, se tu ir para cá, eu vou para cá. Se tu ir para lá, eu vou para lá. Se tu ir para lá, eu vou para lá. Porque Deus tinha mandado se separar. Por isso que na Santa Ceia muitos morrem espiritualmente, porque não temem alguns pontos da palavra, porque não obedecem alguns pontos da palavra de Deus, e isso leva a uma queda. E um dos problemas está na visão. Por que hoje tem muita contenda entre pastores? Porque uns querem pregar salvação e outros querem pregar prosperidade. Agora mesmo, nessa época, é política. Se fala mais da política da boca dos pastores do que da palavra de Deus. O que eles estão preocupados com o quê? Com as campinas bem regadas. Falo nitidamente. Né? Nós queremos paz, tranquilidade na terra. Pastores de Ló. E os pastores de Abraão e Ló não se acertaram. Pela visão, qual a visão? Ló tinha visão de terras regadas. Então, com certeza, os pastores dele também tinham. Então Deus diz para Abraão, sai da tua parentela. Nós vamos falar mais aqui. Por isso que há muitos fracos e doentes. Porque uns estão visando as coisas da terra
E uns estão visando as coisas do céu. Os que estão com os olhos na terra estão doentes espiritualmente. Eles pregam mais as bênçãos terrenas do que a volta de Cristo. Por isso que há divisão. Por isso que lá na ceia tinha uma divisão. E disse Paulo que é bom que tenha mesmo, para saber quem está certo e quem está errado. Para distinguir no último dia o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o puro e o profano, em quem serve a Deus e quem não serve. Certo? Por isso que Deus diz, sai da tua parentela. Por isso tu tem que muitas vezes te apartar de pessoas que não querem compromisso com Deus. Você está entendendo? Não querem compromisso com Deus. Estão na igreja, mas não querem compromisso com Deus. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. Deus mandou ele se separar. Se tu ir para um lado, eu vou para o outro. Por isso que nós temos que ter muitas vezes cuidado com os lobos. Principalmente quando um líder se perde. Porque quando um líder se perde, ele bota o rebanho a perder. Diz a palavra que Gideão foi assim. Gideão errou, Juízes capítulo 8. Gideão errou e fez todo Israel errar. Tome cuidado, não é mais na época de política. É só promessa e só balaca. A minha palavra para ti é o seguinte, Jesus está voltando a te preparar para isso. O resto é resto. Se Deus abençoar, que abençoa. Se não abençoar, e eu com isso. Eu estou preocupado com a minha ida para a glória. Ó, para a glória, não para cá. Tome cuidado. Então, é a visão que manda. O médico examina pelos olhos. Eu sei quando a pessoa está bem espiritualmente, quando ela tem visão bíblica, quando ela entende a palavra, que eu vejo que é o Espírito Santo que está colocando no coração dela a verdade. Do contrário, a pessoa doente. O que eu vou fazer? No mínimo, tomar um certo cuidado. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Paz.